Eleições 2012. É claro que sempre é um privilégio a gente estar falando para a cidade e a importância de uma eleição, né? A gente pode mudar o nosso país, a gente pode mudar a nossa cidade. Aliás, a gente, para começar a mudar o país, né, doutor Rafael Osório Cassiano. Então, doutor Rafael Osório Cassiano é o juiz aqui eleitoral da 5ª Zona Eleitoral e o responsável, inclusive, da propaganda, né? Do que é feito, o controle do que é feito. Até me lembro quando o doutor Rafael entregou as pautas aos presidentes dos partidos, chamou a atenção. Olha, gente, vamos trabalhar dentro das regras, dentro das normas, todos, né? Porque o que a gente quer é igualdade a todos, né? E justamente a caneta é pesada para aquele que não cumprir. E essa orientação justamente no sentido de ter igualdade a todos, né, doutor? Exatamente. Naquela oportunidade que o Barana estava presente também, quando da questão da propaganda eleitoral, da reunião, eu adverti a todos ali que observassem as regras, porque, como eu disse, usando aquela expressão, a caneta seria pesada. E após esse dia, se iniciaram alguns processos, os primeiros movimentos, né, na questão da propaganda, e dentro desses processos eu já apliquei algumas multas. Algumas pessoas já foram, inclusive, multadas por conta da propaganda fora do prazo, né? E isso porque a propaganda de rua mesmo ainda está para começar, né? A partir do dia 6 de julho, como determina a lei eleitoral, foi permitida, então a propaganda está ainda nos seus primeiros movimentos. A tendência é ela se acirrar cada vez mais e, por consequência, o número de processos na questão da propaganda eleitoral vai se acirrar também. Eleições 2012. Eu não me canso de dizer isso quando eu comecei a conversar, justamente aqui com o doutor Rafael fora do ar. A nossa preocupação é fazer um trabalho social, né? Nós não somos tendenciosos, jamais fomos. Vocês, os nossos telespectadores, telespectadoras sabem disso, da nossa lisura e preocupação em levar a verdade, levar o conhecimento, levar a informação para que se avalie, principalmente numa decisão, como eu comecei a conversar no início da nossa conversa. Nós podemos começar a mudar um país e tem que começar a mudar o país, mudar o município, né? Justamente para honrar o voto. Aquele termo que eu não gosto de usar, viu, doutor Rafael? Se negociar voto, né? Eu acho isso um contrassenso, um absurdo, porque vender um voto através de uma camiseta, de um produtos alimentares, um saco de farinha, né? A gente aí não vai a lugar nenhum, né? Então o que a gente quer através desse trabalho, até estava fora do ar também conversando com o doutor, da importância de a gente entrevistar os candidatos. O doutor estava me orientando até no sentido de ter um balizamento e de igualdade a todos. Isso vai ser feito com certeza, porque, como eu falei, a nossa preocupação é da orientação. E principalmente para a orientação daqueles que estão nos vendo nesse momento, para a gente ter lisura, acima de tudo uma lisura. E essa preocupação que vocês têm também, não só como juiz, mas como cidadão, né? Exatamente. O trabalho que o Canal X aí no seu programa vem desenvolvendo quanto à eleição de 2012 é um trabalho de escola, trabalho muito bonito, muito digno, porque é um trabalho de esclarecimento. Hoje em dia, inclusive na minha parte, a questão da propaganda eleitoral, nós vemos justamente a propaganda, o lado bonito de cada um. Cada um vai mostrar o seu melhor lado, o que fez e não o que deixou de fazer ou o que poderia ter feito, certo? Ou o que efetivamente vai fazer. Conta-se muita vantagem e por isso é importante um programa como o seu que traga efetivamente o que cada um vai fazer e dentro de cada assunto, de cada tema de pertinência para a nossa comunidade. E como você bem disse, justamente a mudança começa na nossa cidade. É impossível cobrarmos alguma coisa no âmbito estadual ou federal, do governo estadual, do governo federal, se não se faz nada, se não se vota como deve se votar na nossa comunidade, na nossa cidade, que é onde nós sentimos diretamente os efeitos de um voto mal aplicado. O voto mal aplicado, o voto efetivamente trocado por, como você disse, uma cesta básica ou qualquer outra benesse, prejudica a todos, sem distinção. Quer dizer, aquele que vota mal vai com seu voto prejudicar muitas pessoas e diretamente, né? Isso é por isso que é tão importante e tão interessante e bonito o trabalho que o Canal X vem desenvolvendo no seu programa. Bom, doutor Rafael, a juventude, ela tem a deliberação do governo federal, evidentemente, para ter o direito ao voto a partir dos 16 anos. É facultativo, mas tem esse direito. E eu comentei com alguns candidatos, aliás com os 4 candidatos, né? Até com a preocupação de ter uma comunicação igual a todos, da importância dessa comunicação para essa juventude. Porque a juventude ela vai sim reeleger ou vai eleger, né, qualquer outro candidato, mas pela força do voto do jovem. E o jovem é idealista.
né? Nós fomos mais jovens um dia, né? E a gente sabe quanto a gente era com os nossos 16, 17, 18, 19 anos. E essa, eu não vou mentir para o senhor, é uma esperança que eu tenho, até pela determinação dessa juventude guerreira de ter um país melhor. O que o senhor pensa sobre esse assunto? Inquestionavelmente, eu tenho um dado estatístico para apontar. O Brasil é um país de jovens. Ponto número 1. Ponto número 2. Pelo fato justamente de ser jovem, é a pessoa que mais tempo vai conviver em sociedade e, portanto, mais tempo vai sofrer os efeitos dos seus dirigentes. Logo, são essas pessoas, não só os jovens todos, mas em especial o jovem que tem a arma do voto na mão, que tem que usar muito bem esse voto para escolher de forma consciente os seus dirigentes, porque voto não é brincadeira, voto não é mercadoria. Vão ser pelo menos 4 anos no âmbito municipal que tanto prefeito, vice-prefeito e vereadores vão dar as coordenadas das nossas vidas aqui. E o jovem, como a maior parte da sociedade brasileira, tem esse poder na mão e tem que ser muito bem utilizado. E como eu disse anteriormente, são as pessoas que por maior tempo vão sentir os efeitos de uma boa ou de uma administração. Muitas pessoas que não são tão jovens quanto a gente já vão sentir também, mas por um menor espaço de tempo. Já o jovem não, vai sentir por maior espaço de tempo. Então, está também na mão desse jovem a responsabilidade de escolher bem os nossos dirigentes. A gente vê também o outro lado dessa nova geração que está vendo aí, e nesse momento também, a mulher, ela tem uma força muito grande no voto dela hoje, né? Sem dúvida, a mulher, o Brasil é um país de jovens e dentro desses jovens, boa parte deles é composto por mulheres, né? Então, eu penso que hoje as mulheres, inclusive, estão mais politizadas, mais cultas, mais educadas do que muitos homens. Então, eu creio que as mulheres vão ter um papel também muito importante, fundamental na hora do voto, escolher de forma consciente onde depositar sua esperança através do voto, para que a gente não fique à mercê de aventureiros, de pessoas que vêm aí com um discurso bonito ou com um belo sorriso no rosto, se apresentando como a salvação da lavoura, e que infelizmente só vem a prejudicar a nossa comunidade. E nós moramos num país tão rico, tão exuberante, com tantas coisas belas, e é uma pena que, infelizmente, no aspecto político, a gente sofra ainda na mão de pessoas que não merecem o cargo que estão ocupando. Então, eu penso que tanto o jovem quanto a mulher, o jovem pela juventude e a mulher, porque atualmente aparece ser mais culta, mais educada, tem muita responsabilidade na hora dessa escolha. Doutor, eu entrei na minha primeira universidade em 78. Por que eu estou dizendo isso? Porque na época, jovens, 20 anos, né, a gente queria mudar o planeta, né? O jovem quer mudar o mundo. Se pudermos mudar as estrelas, o jovem quer mudar, né? E eu não era diferente disso. E com certeza todo jovem é assim, seja ele homem, um menino ou menina com seus 17, 18, 19 anos, e recém-entrado lá, a gente espumava a democracia, né? Eu me lembro até de uma palestra do Ulisses Guimarães ainda, né? O pai da Constituição, né? Presidente do PMDB, naquela época, sem falar em partido, mas na época era, né? Enfim, era uma coisa que a gente queria buscar conhecimento. Ao longo dos anos, onde eu quero chegar é exatamente nesse ponto. Muita gente criou-se uma descrença de mudança. Justamente a mesmice, aquele lá isso, aquele aquilo, roubo aqui, desvio lá. Então o pessoal começou a deixar de lado, de valorizar esse voto de mudança, justamente porque não muda nada e tal. Eu estou sentindo isso, eu já sinto nesses últimos 15 anos, e principalmente nessa última década, uma preocupação muito grande da gente se envolver sim, num ponto de vista de conhecer o candidato, de conhecer a candidata, para a gente fazer o nosso voto ter força. E é a grande chave, é a grande saída, né? Você tocou num ponto muito interessante, que é o desencantamento que as pessoas vivem hoje. É só entrar na internet, aí nós vemos só tragédia, só tristeza, muitas notícias desagradáveis, e no campo da política não é diferente. Mas, a par desse desencantamento, nós temos que fazer uma análise não pontual da situação, não de 1, 2 anos, mas ao longo de 20, 30, 40 anos. Quem tem um pouco mais de idade sabe o quanto o Brasil mudou, e no meu ponto de vista mudou para melhor nesses últimos 30, 40 anos. Então, a despeito de todas as dificuldades, de todos os políticos incompetentes, ainda assim o Brasil avançou. Isso é fato. Isso é fato. O Brasil hoje, eu
pessoalmente acho que é muito melhor do que era há 40 anos atrás, né? Então, isso é resultado de uma evolução política, ainda que muito lenta, mas uma evolução política que pela qual nós estamos passando, certo? E o processo eleitoral é protagonista nessa evolução política. Por isso a gente fica quase que doutrinando a questão do voto consciente, para que se elejam pessoas competentes, ou pelo menos que você vote naquele que você acha mais competente para aquele cargo, e não que ele é mais simpático, mais bonito, ou porque prometeu alguma coisa. Só dessa forma nós vamos continuar progredindo, ainda que a passos lentos, mas progredindo. E eu vejo esse progresso no meu trabalho diariamente, porque na qualidade de juiz da Fazenda Pública, além de juiz da 5ª Zona Eleitoral, eu sou juiz da Vara da Fazenda Pública. São diversos o processo aqui que questionam as ações dos políticos que nos circundam, digamos assim. Então, com certeza, o voto é uma arma fundamental e não pode ser relegado. Não pode ser tratado com desdém, como a maioria das pessoas costumeiramente trata, né? Dizendo, que preguiça de votar. Poxa vida, vá lá, é um dever cívico, é importantíssimo. A partir daquele voto, a vida política da nossa cidade vai ser decidida, no caso de 2012. E por isso que é fundamental a participação. Na verdade, o voto não é um negócio, nunca foi, né? De maneira alguma. O voto é o ápice do nosso processo democrático. Muita gente boa morreu nesse país para que a gente tivesse o direito a votar. E isso as pessoas esquecem. Repito, muita gente decente, muita gente boa morreu. Então, acho que é importante botar isso na mente, na cabeça, ter essa ideia na cabeça e lutar com unhas e dentes por esse direito que foi a duras penas conquistado, né? E não faz tanto tempo assim, as pessoas já estão relegando. Daqui a pouco, se continuar nesse ritmo, com desinteresse, infelizmente, aqueles que não merecem estar nos cargos mais altos vão estar ocupando os cargos mais altos e vira um círculo vicioso. As pessoas dizem, não voto porque eu não gosto de política. E por que não gosto de política? Porque elege maus políticos e que fazem uma má política e fica nesse círculo vicioso. Então está na hora de quebrar isso, né? E o que a gente quer nessa entrevista, que é o pontapé inicial, oficial, das eleições de 2012, nós estaremos realizando, de acordo com a lei eleitoral, entrevistas com os candidatos a prefeito e vice-prefeito da cidade de Brusque. Estaremos também cobrindo esse evento através do canal 24 horas, tv.com, através do online da internet, sempre respeitando a igualdade, o tempo igual, as perguntas vão ser iguais, embasados no objetivo, sempre esse. A gente oferecer um serviço à sociedade para que ela possa avaliar realmente uma plataforma, um trabalho qual? Preocupado com a sociedade, né? Porque é muito fácil o discurso do político, né, doutor? É para as pessoas, para a sociedade, para o futuro das criancinhas, para isso, para aquilo. Ou seja, a gente está um pouco cansado desse tipo de coisa, né? E quando a gente vê um Carlinhos Cachoeira da vida se infiltrando no judiciário brasileiro, se infiltrando no Senado brasileiro, políticos se infiltrando na Assembleia Legislativa Federal, enfim, se infiltrando naquilo que é a Constituição básica que rege as regras desse país, a gente tem que dar uma parada, opa, peraí, nós temos que fazer a nossa parte, né? Porque é inconcebível a gente aceitar isso passivamente. Nós temos que mudar através de quê? Através daquilo que o senhor comentou, e a gente está aqui só reiterando isso, do voto, para a gente mudar. Eu acredito que é por aí, né, doutor? Exatamente. As pessoas têm que ter em mente que o voto é fundamental. Os mandatários, que me perdoem dos cargos eletivos, mas os responsáveis por eles estarem ali, logo os seus patrões, somos nós, eleitores. E, portanto, eles têm que respeitar a nossa vontade. É por isso que é importante que nós façamos boas escolhas, para que essas pessoas que vão galgar esses passos e vão chegar nos cargos mais importantes da administração municipal e na Câmara Legislativa, aqui na Câmara Legislativa, Câmara de Vereadores, para que essas pessoas nos respeitem como eleitores, não só antes da eleição, quando estão pedindo voto, mas após a eleição, e principalmente após a eleição, depois de eleitos, nunca se esquecendo que foram os eleitores que os colocaram lá e que eles, portanto, têm compromisso com essas pessoas de
honrar o seu discurso, honrar a sua plataforma política e fazer com que ela seja respeitada e fazer com que ela prevaleça. Doutor, para a gente direcionar agora para Brusque, né? Nós estamos finalizando, agradecendo de antemão aqui o pronto atendimento à nossa solicitação de uma entrevista com o doutor Rafael, que é o responsável da parte da 5ª Zona Eleitoral. O doutor Edmar Leopoldo Schlesser é o responsável titular da 86ª Zona Eleitoral, e o doutor Rafael também, também é o responsável do controle da propaganda, é o homem da caneta, como se diz os candidatos, né? Então eu pergunto para o senhor o seguinte: o andamento, quer dizer, esse pré-início ou início de campanha eleitoral 2012, está tranquilo, está tumultuado? Como é que o senhor faz essa leitura como responsável do controle da propaganda eleitoral? Tirando alguns casos pontuais que já viraram processo, inclusive a maior parte deles eu já decidi, já inclusive alguns deles estão seguindo para o TRE com recurso, outros, digamos, os requeridos, os réus, se contentaram com a decisão e vão ser multados, vão ter que efetivamente pagar. Tirando esses casos pontuais, não tivemos outros problemas com propaganda eleitoral, por enquanto. Assim, no meu ponto de vista, como eu disse anteriormente, eu acho que a propaganda não saiu às ruas ainda. Eu acho que o movimento maior vai começar, creio que nos próximos dias. Então, mas também, por outro lado, os candidatos podem ter certeza, como eu disse e repito, que nós estamos preparados para analisar e para avaliar, e principalmente, se for o caso, para multar aqueles que extrapolarem o que a lei eleitoral determina. O cartório está de prontidão 24 horas, e eu também estou de prontidão 24 horas, até após as eleições, inclusive, para que seja dada uma resposta por parte da Justiça Eleitoral nos casos em que se extrapolar dentro da propaganda eleitoral. Doutor, eu não podia esquecer de perguntar isso para o senhor. A gente está vendo a juventude lá está aí na internet, né? Até a Luiza Helena, candidata a presidente da República, conseguiu 20 milhões de votos, talvez conseguisse mais, pelo volume e a informação rápida da internet. O mundo da internet é fascinante. Ele agrega, né? Ele é rápido demais. E a gente está vendo aí no Facebook da vida, essas coisas todas, muitas agressões na cidade. Muitos palavrões, ofensas, chamando o candidato disso, daquilo. Isso está acontecendo na nossa cidade, né? Então eu vejo partidários de uma ala ou partidários de outra se agredindo mutuamente, falando realmente é só seguir o Facebook da vida. Isso tem a força da lei ou é uma coisa que não se pode ainda se mexer nisso, doutor? Essa questão de xingamentos, palavrões, é uma questão entre esses candidatos. Não tem, em princípio, teria que analisar pontualmente cada caso, mas não tem, em princípio, um viés, uma repercussão dentro da questão da propaganda eleitoral, sabe? Mas se eventualmente alguém se entender prejudicado, ultrajado com esses palavrões, com esses xingamentos, pode tomar as medidas judiciais cabíveis, dentro, eventualmente, de um juizado especial, etc. Mas, especificamente, para fins de propaganda eleitoral, por hora, não teve nenhuma repercussão. Mas se alguém trazer o caso aqui para nós, com certeza nós vamos avaliar. É que tem, no caso em questão, tem alguns cabos eleitorais, né? Ofensas pessoais, colocando apelidos, enfim, denegrindo a imagem daquele candidato. E por si só, como a gente aprende com a vida, né? E felizes aqueles que aprendem com a vida também, que nós temos que respeitar as pessoas, né? Eu vejo por esse lado, que eu vejo a importância do canal online, da comunicação rápida, mas eu entendo que a educação é tudo e ela é sempre bem-vinda, né? Você comentou da Luiza Helena, né, na campanha dela, quando ela amealhou 20 milhões de votos pela internet. Interessante. Eu sou partidário, porque obviamente sou magistrado, mas voltando a esse caso, quem recorda da campanha dela lembra que, em princípio, me parece que ela não ficou lançando bravatas para quem quer que seja. A campanha dela foi propositiva, trouxe propostas, não estou realçando qualquer candidato que seja, mas o que eu quero dizer com isso é que, em vez de se perder tempo xingando A, B ou C, agredir ou o que quer que seja, que se trabalhe com propostas, trazendo o que o povo quer saber. O povo não está disposto a saber apelido de A, B ou C. O povo não está disposto o ouvido da gente não é, com todo respeito à expressão, não é um pinico para ficar ouvindo esse tipo de coisa. Nós merecemos, como eleitores, ouvir as propostas, o que cada um pretende fazer com a nossa cidade, e não se A, B ou C é isso, aquilo, aquele outro. Não nos interessa isso. Nós queremos direções, nós queremos conteúdo, nós queremos atitude, nós queremos uma cidade melhor. Queremos soluções, estamos buscando soluções, e o pleito de 2012 agora é uma chance de ouro
para que se encontre essas soluções que sejam as melhores soluções aqui para a nossa cidade. Doutor Rafael, nós estamos encerrando. Alguma orientação, algum dado, alguma informação que o senhor gostaria de colocar aqui nessa pequena entrevista? Eu sei que parece repetitivo, parece até cansativo, mas nunca é importante, nunca é demais dizer o quão é fundamental esse exercício da cidadania. O voto tem que ser bem consciente, não é objeto de troca e não é mercadoria. Pessoal, use bem o seu voto conscientemente e vote naquela pessoa que melhor traduz os seus anseios, certo? Não aquele que promete A, B ou C. Façam de uma forma consciente que com certeza a nossa cidade vai estar em boas mãos. A gente agradece ao Dr. Rafael, que é o responsável da parte da propaganda, o controle da propaganda eleitoral, responsável também da 5ª Zona Eleitoral da cidade de Brusque, também juiz aqui, né, da parte da Fazenda, né? Isso, exatamente, da Vara da Fazenda Pública e dos registros públicos aqui da comarca de Brusque. A gente agradece a esse catarinense. A cidade mesmo é Rio das Antas, é perto lá de Videira, entre Videira e Caçadora, no meio oeste. A gente já passou lá para a parte de Caçador, né? Passa por Caçador, é pertinho ali, né? Exatamente, bem do lado, bem vizinha, exatamente. A gente agradece a gentileza, a simpatia e justamente o profissionalismo do Dr. Rafael e nos receber aqui no seu gabinete, o programa 24 Horas do Canal X. E realmente gostaria de realçar a importância do nosso trabalho, não só para dizer o nosso trabalho, mas a nossa intenção, né? A nossa intenção vai ser de conversar com os 4 candidatos a prefeito, os 4 candidatos a vice-prefeito da cidade, nas mesmas condições, nos mesmos horários, para servir como um caminho, uma luz para que o nosso eleitor, o nosso formador de opinião tenha mais conhecimento sobre as plataformas, sobre a direção, para a gente ter uma cidade melhor. Gostaria de agradecer a gentileza de me receber aqui no seu gabinete e colocar disponível o nosso canal X, o nosso programa 24 horas, o canal online, o canal 24horastv.com. Para qualquer dúvida, qualquer subsídio, nós estaremos sempre à sua disposição e agradeço mais uma vez o seu profissionalismo, o seu amor a Santa Catarina e principalmente a preocupação em ter realmente, efetivamente, uma eleição digna, honesta, que é assim que a gente todos queremos. Muito obrigado. Muito obrigado. Até logo. Até logo. Programa 24 Horas, imagens Dixon Krieger. O Banana agradece o seu carinho, a sua audiência. A gente volta daqui a pouquinho e aguarde. Eleições 2012. Começa aqui.